Divulgar a Semana Espírita de Salgadalha, na verdade a 7ª Semana Espírita, que vai acontecer na próxima semana, de segunda, dia 13 de fevereiro, a sexta, dia 17 de fevereiro. O tema central, muito interessante, saúde mental e espiritismo. É um tema que está muito atual, né? E todos nós precisamos, de fato, ter a noção da relação que existe entre a nossa saúde mental e a nossa doutrina espírita, que é uma relação muito estreita, né? Então, todos os subtemas estão relacionados a isso, saúde mental e espiritismo. A gente vai ter na segunda-feira Iromã Gonçalves, que é trabalhador do Centro Espírita de Retirolândia. Na terça sou eu, esse servo que vos fala. E na quarta também um outro trabalhador daqui do CELAV, Jurandir Cirino. Na quinta é Paula Rosemay, trabalhadora do Centro de Juazeirinho, mas que também contribui muito aqui no CELAV. E na sexta é o nosso irmão Elcio Menezes, que ele é de um dos centros espíritas de Irará. Lá tem 3 centros espíritas, eu não estou lembrando aqui o nome, mas todos vocês convidados, viu? Então, aviso dado, a gente vai convidar a nossa irmã Karina para fazer o bate-papo da noite. Boa noite. Bom, gente, o tema que eu escolhi para a gente falar essa noite, Sentindo Deus, é algo mais leve, soa com mais facilidade, mas ao mesmo tempo nos passa um pouco de dificuldade. Porque como é que a gente pode sentir Deus? Em que momento da nossa vida a gente sente a presença de Deus? Porque nós sabemos que Ele está ao nosso lado o tempo todo. Mas o que é que acontece? O corre-corre, as nossas inseguranças, as nossas fragilidades, as nossas pressas, né? As nossas ocupações do dia a dia fazem com que a gente passe despercebido, né? São nossas fragilidades humanas que nos impedem de enxergar um pouquinho além. E aí a gente acaba se limitando. E aí a gente acaba esquecendo. Esquecendo do nosso papel, esquecendo de quem somos, esquecendo de quem nos deu a vida. E nos esquecemos de nós mesmos. Lá na frente a gente acaba se perdendo no todo. E a gente vê um número muito grande de pessoas perdidas nesse mundo. Na depressão, né? Nas ansiedades, nas angústias, nos sofrimentos. Que a gente sabe que alguns sofrimentos são inevitáveis, né? A gente vai precisar se despedir de pessoas que a gente ama, passar por situações difíceis, momentos complicados. Mas são esses momentos difíceis, são esses momentos complicados que realmente nos transformam, que nos elevam, que nos tornam pessoas melhores. E aí a gente busca o quê? A gente busca um pouco mais de segurança. A gente busca se apegar em qualquer coisa que nos transmita segurança. Hoje, para a gente viver bem numa cidade, a gente busca uma casa confortável, mas segura, né? Porque a violência está aí. Então, nós buscamos uma segurança maior. Nós nos fechamos, buscamos segurança verdadeiramente nos homens, porque o poder está aí para nos proteger, né? São essas pessoas que estão à frente de cargos que vão nos proteger, sejam eles gestores do município, sejam eles vereadores, sejam eles políticos envolvidos, porque eles precisam trabalhar a nosso favor e nos proteger, porque somos população e necessitamos disso. A polícia, o ordenamento, o jurídico, tudo isso envolve a segurança que nós buscamos. Nós buscamos essa segurança o tempo todo. Mas aí o que é que acontece? Nós criamos uma confiança grande demais nos homens. Em Deus, nós mantemos apenas a crença.
E isso nos afasta do Pai. Não porque Deus não nos vê, mas nós deixamos de buscá-lo. Porque a nossa confiança está naquilo que a gente pode pegar, naquilo que a gente pode apalpar. A nossa segurança está naquilo que a gente pode ver, está na grade que está na nossa porta, nos protegendo de quem está lá fora. Então nós nos fechamos. Nós confiamos demais no que podemos pegar, no que é palpável, e esquecemos de olhar para dentro da gente, que é onde Deus está. Eu já falei aqui e vou repetir de novo, porque é interessante a gente estar lembrando sempre disso, porque nós idealizamos esse Deus grande, gigante, mas distante. Tanto que quando nós oramos para falar com Deus, nós olhamos para o céu, para a imensidão, para o infinito. Porque a gente busca um Deus que na nossa consciência, porque nós fomos criados assim, um Deus distante, que nos observa do alto. E a gente precisa perceber e entender que Ele está aqui. Ele está aqui. Nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico universal. Nós estamos embebidos desse fluido cósmico universal, dessa energia divina que paira sobre todos nós. Nós estamos absorvendo as energias de Deus o tempo todo, onde quer que a gente esteja. Mas o medo ainda nos assusta muito. Ainda nos retraímos muito. Hoje eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela estava me perguntando pelo centro, me perguntando porque ela disse que vem de uma família evangélica, mas que ela disse que acha bonito o trabalho do espírita, que acha bonito a forma como o espírita lida com as coisas, a forma como o espírita trabalha a caridade. E aí ela estava conversando comigo e a gente conversou por um bom tempo. Aí ela disse assim, mas Karina, a gente não vê ninguém no centro espírita podar as pessoas. Por exemplo, eu ouço as pessoas dizerem assim, mas eu fui no centro ontem. Uma pessoa que é católica, da igreja católica. Fulano, eu fui no centro ontem, saí tão bem. Aí disse que uma amiga falou que participa do atendimento, acho que atendimento, né, Bruno, com psicólogo aqui, que tem o atendimento aqui no centro, e ela é evangélica. E a amiga falou para ela, eu também fui no centro, saí de lá muito bem. Aí ela fez assim, bom, uma católica me disse que foi no centro e saiu tranquila. A outra evangélica foi no centro e saiu tranquila. Como é que o espírita lida com isso? Como é que o centro espírita, a casa espírita lida com isso? Aí eu só disse para ela o seguinte, que uma coisa que eu ouvi Haroldo Dutra falar e que eu achei interessante, que o espiritismo, ele não surgiu, ele não veio para esse mundo para os espíritas. O espiritismo não existe para os espíritas. A gente, como espírita, não pode se vangloriar e dizer, mas ainda bem que nós temos o espiritismo. Não. Oi. O espiritismo, ele não veio para os espíritas. Ele veio para os espíritos encarnados e desencarnados. Ele veio para orientar, para nortear, para dar direcionamento a esses espíritos. Foi para isso que o espiritismo surgiu. Então, não existe uma regra específica de que nós vamos falar de espiritismo apenas no centro espírita. E mais, eu disse a ela, nós na casa espírita não queremos tornar ninguém espírita. A ideia não é essa. A ideia não é fazer com que as pessoas entrem no centro espírita e se tornem espíritas. Não. Não existe isso. Aqui, nós queremos que as pessoas entrem e se transformem. É a chamada reforma íntima, que a gente tanto fala e tanto bate. Que essa semana Bruno deu uma palestra e ele deu um exemplo que eu achei interessante. A reforma íntima é esse trabalho que a gente faz. Nada mais é do que a gente entrar no avião, dar uma pane lá em cima e você tem que consertar o avião antes que ele caia. Você tem que consertar. De alguma forma, você está voando. Essa viagem é essa nossa vida, essa jornada que a gente já iniciou. Essa viagem de avião, que Bruno falou, nada mais é do que... Exatamente. Né, bom? E médio, então. Então, é essa viagem.
a gente sobe no avião e levanta voo. E estamos aqui. Todos nós estamos traçando a nossa rota. E como disse Haroldo Dutra, todo mundo tem um deadline. Deadline é uma linha de chegada, um ponto final. Em algum momento, o nosso avião vai ter que parar e nós vamos ter que aterrissar. Quem sabe o dia? Ninguém. Mas isso vai acontecer. Bom, enfim, perceber Deus é difícil, porque nós ainda não atingimos o entendimento de quem é Deus, o que é Deus, como é que a gente não conseguiu perceber Deus no todo. Nós não temos consciência nem capacidade para isso. Mas na frente vocês vão entender. E o mais difícil é que, para compreender essa presença de Deus em nossas vidas, é a nossa fragilidade humana que vai nos fazer buscar Deus de outra forma. Nós precisamos manter um relacionamento maior com Deus. Mas esse relacionamento íntimo, ele precisa acontecer logo. Quando eu falo relacionamento íntimo, é intimidade mesmo. A gente precisa conhecer Deus na nossa intimidade. Porque relacionamento é isso. É viver intimamente com Cristo. É partilhar. Você não precisa nem falar nada. Você não precisa nem falar nada com Deus. Ele lhe conhece pelos seus pensamentos. A gente não precisa nem abrir nossa boca para falar nada. Eu me lembro que... Eu ia falar isso no começo. Quando eu era pequena, eu tinha meus 6 para 7 anos. Não tinha 7 anos ainda. E eu gostava muito de na sexta-feira, ir para a casa de minha tia, Gilda, em Bandiaçu. Porque aqui em Coité eu me sentia presa demais. E eu gostava de... Eu queria sair. Eu tinha essa necessidade de ir para a roça, porque eu gostava disso. Eu gostava de ir para a roça. Eu gostava quando meu tio me levava para tirar leite de vaca. A gente ia para o curral de manhã cedo, acordava cedo de madrugada. E eu gostava dessa relação com a natureza. E aí, toda sexta-feira, eu ia para a Bandarrinha. E uma coisa que ficou bem registrado na minha cabeça, é a forma como, quando eu ia para a roça, quando a gente pegava, né, o cavalo que descia para a roça, eu, minhas primas, meu tio, minha tia, a gente costumava ver, né, na época ainda havia muito carro de boi. Nessa época ainda passava carro de boi, finalzinho da década de 70, início da década de 74, então, início da década de 80, tinha carro de boi que passava. E aquele barulhinho da roda, quem conhece sabe o que eu estou falando. E aquilo me trazia uma coisa boa, eu gostava daquilo. E aí eu olhava para as pessoas trabalhando na roça, eu lembro das pessoas que eu convivia, eu lembro de uma senhora chamada Liata, que ela participava muito da vida da minha avó, que ela participava muito na casa da minha tia. Eram pessoas muito próximas e pessoas que tinham uma vida simples, uma vida humilde, e elas viviam na roça, plantavam. E quando eu estava indo para a roça, eu sempre encontrava com essas pessoas. E aquilo me fazia bem, porque a minha visão de criança me deixava feliz fazendo aquilo que eu gostava. Então, na minha cabeça de criança, na minha concepção de criança, aquelas pessoas também eram felizes naquele momento. E aí o tempo passou. E aí eu comecei a entender que eu fui crescendo, as minhas ideias foram mudando. E eu comecei a perceber, eu já jovenzinha, eu já entendia que aquelas pessoas já não iam para aquele lugar com o mesmo sentimento de felicidade que eu ia. Hoje, eu olho e percebo que aquelas pessoas estavam naquele lugar trabalhando porque elas precisavam trabalhar, manter suas famílias. Muitos estavam passando por problemas, por dificuldades. Muitos estavam ainda buscando Deus dentro delas e não estavam encontrando. Mas muitos ali estavam passando por perrengues que a gente não consegue nem imaginar. Mas a minha cabeça de criança, naquele momento, me fazia ver aquilo de outra forma. Então, hoje, eu tenho duas visões do mesmo momento. Eu tenho a minha visão de quando eu era criança, que era um momento de felicidade, e eu tenho hoje a minha visão adulta, que era uma questão de necessidade que aquelas pessoas passavam. E nem todas estavam felizes como eu.
E assim como nessa visão que eu tenho com relação à minha vida, o meu final de semana, quando eu criança, eu vejo hoje. As pessoas passam por situações difíceis e a gente não consegue conceber nem dimensionar. E são justamente nesses momentos difíceis que elas buscam Deus. Para vocês terem ideia, tem pessoas que passam a vida toda dizendo: eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Aí basta a mãe, ou um filho, ou um pai ter um acidente, ou passar mal. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Na hora do desespero, chama por Deus. Chama. Sempre chama. Pode dizer que não acredita a vida toda, mas na hora do desespero, é em quem se apega. A gente, às vezes, tem essa dificuldade de entender, de compreender, porque a gente não partilha dessa intimidade com essas pessoas. A gente não conhece a intimidade do outro. Às vezes as pessoas vivem a vida toda casados e não conhecem a intimidade de quem está do seu lado. Verdadeiramente, não. A gente não tem como conhecer a pessoa no todo. Assim como a gente tenta entender quem é Deus. Quem é Deus nessa imensidão toda e a gente não consegue imaginar nem mensurar. Às vezes a gente se topa com coisas na família da gente que a gente diz: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes tem uma pessoa no trabalho, tem uma pessoa na rua que você mora, às vezes tem uma vizinha, uma pessoa da própria família. Sabe aquela pessoa casca grossa que pega no pé da gente? Às vezes não tem aquela pessoa que lhe irrita, que lhe provoca, que lhe instiga. Pois é. Às vezes, é justamente essa pessoa que lhe irrita tanto, que lhe provoca tanto, que não vai permitir que você durma com certeza plena de que você é bom no todo. É essa pessoa que vai pegar no seu colo e vai dizer assim: acorda. Acorda, porque não tem muito para ser feito. Às vezes a gente acha que já fez o suficiente. Não, já fiz o suficiente, está bom. O que eu fiz está bom. Não está. Não está. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que nós não usamos nem 10% do potencial que nós temos na nossa mente. Nem 10%. Nós passamos a vida toda e não conseguimos usar nem 10% do nosso potencial a nosso favor, nem a favor dos outros. Porque a gente se limita. Nós nos limitamos. E aí, nessa conversa que eu tive com essa colega hoje, ela estava me falando: porque é interessante, tal, mas tem coisa que eu não entendo. Aí eu disse: olhe, basta você entender. A gente, às vezes... É porque as pessoas têm essa ideia de que... As pessoas acham que aqui no centro a gente só vai falar de Kardec. A gente fala de Jesus. Jesus é a personificação de Deus. Deus mandou ele para cá para nos ensinar tudo que ele trouxe. Amor incondicional. E a gente passa por situações na vida e a gente, às vezes, se depara... Sabe quando é que a gente reconhece Deus? Quando a gente encontra algumas pessoas com as quais a gente consegue partilhar momentos nesse trilhar da vida. É nesse trilhar. Mas e sentir Deus? Quando é que a gente sente Ele de verdade? É quando a gente traz Ele para aqui, para dentro. É quando a gente traz Deus para cá. E aí a gente chega e diz assim: bom, eu preciso fazer algo de bom. Por onde é que eu começo? Por mim. Hoje eu estava falando com ela e disse assim: olha, não adianta você tentar ajudar a curar as feridas do outro que está do seu lado se você não se curar. Se você não se escutar. Se você não se reconhecer. Se você não se compreender dentro de você mesmo. A gente não pode estar esperando as expectativas externas nos transformarem. Não. A expectativa do outro não é minha. Eu não posso permitir que a vontade do outro me molde. Mas sim a vontade de Deus. Aí como é que a gente faz para saber se o que eu estou fazendo é condizente com o que Deus quer? Aí sabe o que é que eu faço? Eu digo: Jesus, para cá para o meu lado.
Aí, Jesus, o que é que o Senhor faria agora? Eu tenho um pepino para resolver. Mas o que que Jesus ia escolher? Nesse momento, qual seria o posicionamento do Cristo nessa situação? Então, se ele vai seguir um lado, eu vou andar com ele. Porque foi isso que ele veio trazer. Ele veio nos ensinar a amar. E se Cristo seguiu pelo caminho do amor, é por ele que a gente vai. É por aí que a gente vai alcançar esse amor incondicional, absurdo e fantástico. A gente tem muito medo, a gente ainda se prende muito a determinadas situações que nós duvidamos do nosso potencial. Nós somos fantásticos, nós somos máquinas fantásticas. Eu falei para ela que... Parecia que eu estava estudando para a palestra de hoje. Eu falei para ela que, querendo ou não, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, não é isso? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nós carregamos dentro da gente o DNA do Cristo, o DNA de Deus. Nós carregamos dentro da gente a centelha divina, que é o que dá brilho, é o que dá à nossa existência o necessário que nós precisamos. Nós precisamos dessa centelha para sobreviver. Vocês já prestaram atenção quando a gente vai num velório? Quando a gente vai num velório de alguém, que você olha, a gente não vê brilho, a gente não vê luz. Parece que pegaram a luzinha, o interruptorzinho e apagou. É justamente essa centelha divina que habita em cada um. É justamente essa centelha divina que nos move e que nos faz, cada dia, alçar voos maiores. E aí, com relação a essa questão de sentir Deus dentro da gente, Emmanuel, ele ditou uma mensagem para Chico, que dizia o seguinte: oração e atenção. Oraste, pediste, desfaze-te, porém de quaisquer inquietações, e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. E ele chama a nossa atenção, porque a gente acha que o Cristo, que Deus, ele vai se manifestar em coisas grandiosas, em eventos magníficos, em eventos fantásticos. E Deus se mostra para a gente justamente na humildade e na simplicidade. Ele não espera ostentação. Não é essa a intenção do Pai, não é essa a intenção de Deus. Nunca foi essa a intenção de Jesus, o ser mais iluminado que pisou no orbe terreno. Jesus nunca quis holofotes, nunca quis chamar atenção. Ele nunca quis ser superstar. Essa não era a intenção do Cristo. E Emmanuel chama nossa atenção para isso. Por isso que eu comecei falando que a gente busca esse Deus intocável que está muito distante. Não, ele está aqui. Ele está dentro. E ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que cada um está pensando aqui agora. Porque ele está olhando para mim através dos olhos de vocês. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Tudo sabe, tudo vê. Ele está através dos olhos de vocês, entendendo e compreendendo o que vocês pensam acerca de tudo que acontece no dia a dia. Cada dia que a gente vive é uma batalha nova. Cada dia é uma batalha nova. Aí nós temos que ir lá, batalhar e vencer. Eu vi uma atriz falar que ela tinha um sentimento absurdo pela mãe, e ela disse que sentiu uma felicidade imensa por ter a mãe do lado dela. E um belo dia, ela acordou com a mensagem de que a mãe dela tinha desencarnado. E aí, ela chama a atenção para hoje e diz o seguinte: agradeçam por tudo, mas agradeçam principalmente por poderem abrir os olhos de vocês. Porque todo dia é um milagre. A gente acha normal, né, acordar. Às vezes acorda até de mau humor. Ai, meu Deus, já está na hora de acordar, tenho que trabalhar. Ou então, está na hora de acordar, tem que ir para o colégio. Acorda brigando com a coberta. Levanto ou não levanto? Levanto ou não levanto? Vou, mas não vou. Mas a gente precisa enfrentar. A vida está aí para isso, o dia está aí para isso. E a gente não pode se perder. É uma batalha a cada dia.
E sempre saímos vitoriosos. E quando não saímos, Deus entende perfeitamente. Porque, assim, às vezes a gente acha que Deus quer que a gente ganhe todas. Mas não. Não é por aí. Não é por aí. Porque Ele entende que a gente aprende nos erros. Quando a gente erra, Ele sabe que aquele erro mais tarde vai servir como norteador para a gente escrever um novo futuro. Nós já erramos tanto no passado. Nós já erramos tanto nessas vidas pretéritas que a gente ainda está aqui, nesse planeta atrasado. Tentando mais uma vez. E novas oportunidades irão surgir. Essa não vai ser a última. A gente vai estar sempre alçando novos voos, seguindo novas estradas, sabe? E a gente vai estar sempre buscando se melhorar. Mas é justamente isso que torna a caminhada difícil. Como é que a gente faz isso? Se o véu do esquecimento não permite que a gente lembre tudo que a gente fez. Mas não é para lembrar. É para a gente sentir. O nosso coração, ele precisa transbordar o que a gente tem de melhor. E é aqui que a gente sente Deus. É aqui. Ontem eu estava assistindo o jornal e, sinceramente, esse terremoto que aconteceu na Turquia, ele foi assustador, foi devastador. E uma cena que me impactou muito foi uma cena do pai. A filha dele ficou soterrada, ele conseguiu escapar dos escombros. E a filha dele ficou soterrada e ele ficou aguardando o pessoal socorrista para poder socorrer a menina. E aí ele segurou na mão da filha. A filha dele tinha 15 anos. E aí ele percebeu que a filha já não tinha mais vida. Mas ele permaneceu seguro na mão da filha. Até os socorristas chegarem e tirarem o corpo dela de lá de dentro. Ele não abriu mão de estar ali. Ele não abriu mão de entender. Porque aquilo ali é um processo. É doloroso demais, mas é um processo necessário. E nós vamos ter que enfrentar, daqui para frente, coisas e mais coisas estão por vir. É só o começo. Né, Von? O processo de transformação está acontecendo no mundo. A transição planetária, ela está vindo aí para nos chamar a atenção cada vez mais para a nossa mudança. Onde é que está a nossa reforma? Onde é que está a nossa conversa íntima com Deus? Onde é que está o nosso sentimento íntimo com Deus? Onde foi que a gente botou? Será que a gente só vai lembrar de Deus quando a gente chora no túmulo de alguém que a gente ama? Será que a gente só vai lembrar que Deus existe quando a gente está passando por uma dificuldade muito difícil, quando a gente está vendo um irmão da gente desencarnar por conta de um câncer, que a gente está vendo aí tantas crianças adoecendo dessa doença terrível, enfrentando momentos difíceis? São famílias e famílias dilaceradas. É muito sofrimento. Mas por que a gente só lembra de Deus nessa hora? Por que no momento de alegria, dificilmente a gente lembra? Dizer, oh meu Deus, obrigada. Dificilmente. Quem vai ser peneira? E são 3 peneiros, né? A primeira, a segunda e a terceira. Onde é que a gente fica? E aí, dando continuidade à mensagem, Chico escreve o seguinte: em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Às vezes a gente busca tanto, a gente espera que Deus chegue naquela carruagem, naquela ostentação, e é como Ele vem. Um amigo. Eu costumo dizer sempre que a gente transforma a vida de uma pessoa quando a gente dá um abraço, né? Quando a gente consegue dar aquele abraço, a gente pode transformar a vida de alguém. Um bom dia muda o dia de qualquer pessoa. Uma boa noite consegue dar tranquilidade, paz, serenidade para aquela pessoa ter uma noite tranquila e poder dormir. Mas as nossas inquietações, as nossas buscas constantes e as nossas imperfeições humanas nos dificultam e fazem com que a gente enfrente dores e mais dores. Infelizmente, a gente não consegue
não conseguiu ainda se deparar, a gente não conseguiu ainda compreender qual é o nosso lugar nesse mundo. Nós não compreendemos. Nós simplesmente vivemos. E aí, na questão 4 do Livro dos Espíritos, foi questionado a seguinte questão. Com relação às provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí os Espíritos respondem. Num axioma que se aplica às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí Kardec vai e comenta. Para crer-se em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem sua causa e avançar que nada pode fazer alguma coisa. A gente pode acreditar que o nada produz algo? Não. Ah, mas tem pessoas que dizem assim, mas de onde surgiu esse universo? Do nada. Surgiu do nada. E o nada produz alguma coisa? Então, a resposta dos Espíritos é clara quando eles falam que a gente encontra Deus em tudo que o homem não é capaz de criar. Deus está em toda parte. Deus está na criança. Está naquela flor perfumada que a gente às vezes encontra num canteiro. Vai passando na rua e a gente encontra ali. Está uma flor bonita. Deus está ali. Deus está naquele passarinho que chega na porta da gente e canta e diz assim, ó, o sol raiou. Acorda, porque é um novo dia. Deus está na noite, está nas estrelas. Está na imensidão do universo. Deus está em toda parte. Nós é que ainda duvidamos do Cristo. Aí eu vou chamar a atenção de vocês agora para uma coisa que eu notei aqui que é interessante. A atmosfera da Terra, ela exerce uma pressão sobre os nossos corpos e tudo que existe nesse planeta, não é isso? Ela exerce uma pressão milimétrica e certeira. Se a gente pegar essa pressão atmosférica, se a gente pudesse aumentar ou diminuir qualquer ponto que fosse, nós impossibilitaríamos qualquer vida no orbe. Tudo acontece de forma milimetricamente calculada. A mesma coisa com a gravidade. A gravidade parece uma coisa boba, né? Às vezes as pessoas vão para o espaço e mandam foto lá sem gravidade zero, né? E ficam flutuando, né? Viajando. Se a gente conseguisse a proeza de alterar qualquer ponto que fosse na gravidade, nós também impossibilitaríamos a vida no orbe. Vejam que tudo é milimetricamente calculado. Tem um livro que eu até tenho em casa, que fala de Deus, e esse livro chama atenção para o seguinte: caso acontecesse uma elevação muito grande das águas, num determinado patamar de altura, eu não me recordo agora quanto, e essa água subisse a um determinado ponto, diminuiria a quantidade de oxigênio, automaticamente aumentaria a proliferação de algas nos oceanos. Isso implicaria em todo o ecossistema e nós morreríamos sem ar. Sem ar. Então, tudo é milimetricamente calculado. E quem fez isso? O homem pode fazer isso? Então, tudo que o homem não consegue criar ou conceber, foi feito por Deus. E há quem duvide de Deus. Mas tem outro tema interessante que eu vou chamar a atenção de vocês agora, chamado constante de Planck. Essa constante de Planck nada mais é do que física. É uma das constantes fundamentais da física e é usada na física quântica para determinar a energia e frequência dos fótons e ondas eletromagnéticas.
essa constante de Planck que nos dá uma dimensão de como as coisas funcionam, não no planeta, mas no universo. Caso nós tivéssemos a possibilidade de alterar esse númerozinho aqui, 6,62607015 vezes 10 elevado à 34ª potência, se nós conseguíssemos alterar qualquer númerozinho desse, nós impossibilitaríamos qualquer tipo de vida no universo. Para vocês terem ideia de como uma coisinha desencadeia toda uma estrutura. E quem criou tudo isso? Foi o homem? Deus. Aí vem Paulo de Tarso e diz assim: dai graças a Deus a tudo, porque essa é a vontade do Pai. Aí alguém chegou para Paulo de Tarso e disse: pela desgraça também? Mas e vocês acham que existe desgraça? A graça a gente sabe que existe. Mas será que a desgraça tão falada existe de verdade? Aí Haroldo Dutra chama a atenção e diz assim, que, na verdade, verdadeiramente, para o homem de fé e o homem espiritualizado, para o homem crente em Deus e fiel às suas crenças e conhecedor das obras do Pai, desgraça não existe. Ele diz que existe graça reconhecida e graça não reconhecida. Então, a gente entende que quando a gente pede, às vezes, para Deus, e aquela graça não chega para a gente, porque não era o momento. Ele sabe de tudo. Não era aquele momento de que você fosse atendido. Aguarda. Mas existe a graça reconhecida, que é o momento quando você diz assim: meu Deus, me ajuda. E Deus entende. É por aqui. Pega na minha mão e vem. E a graça de Deus acontece na vida da gente. A gente não pode abrir a boca e dizer: ah, mas isso é uma desgraça. Desgraça não existe na vida do homem que acredita em Deus. Desgraça não existe. Ela não faz parte desse processo de desenvolvimento dessas pessoas que conhecem o seu interior e sabem que Deus está presente em sua vida. Porque Ele está presente em nossa vida. Ele está do nosso lado o tempo todo. Ele está conosco. Ele está presente em nós. É a fé que nos move. É ela que nos impulsiona. É ela que nos faz buscar cada dia mais a nossa melhora. Tem um livro na Bíblia chamado Livro de Salmos. No livro de Salmos tem 150, né? Tem 150 salmos. E só Davi escreveu 105. Só Davi escreveu 105. Nós temos hoje todo um aparato. Nós temos celulares, computadores, nós temos a internet, as informações estão na palma da nossa mão. Nós temos como pesquisar tudo. Mestre Google está aí para nos dar toda a orientação, não é assim? Davi não tinha nada disso. Mas ele acreditou em Deus. Tanto acreditou que ele escreveu 105 dos 150 salmos. E tem um salmo de Davi que eu acho lindo e chama a atenção. Foi muito cantado, porque transformaram em música, mexeram um pouco na letra e fizeram uma melodia linda, que é o Salmo 139, que ele fala: Senhor, eu sei que tu me sondas. Então, Davi, naquele tempo, ele já compreendia que Deus habitava nele. Senhor, eu sei que tu me sondas. É como se um médico hoje chegasse para você e dissesse assim: olha, eu vou fazer um exame de sangue. Vamos entender um pouquinho o que é que você tem, o que é que você está sentindo. E aí o médico pede um exame de sangue, mas no exame de sangue não ficou nada claro. E aí o médico vai dizer: não, eu vou pedir um exame mais detalhado.
E aí o médico vai pedir uma ressonância magnética. Porque através da ressonância, o médico vai ver o que acontece dentro da gente, não é assim? Ele vai ver o que está acontecendo aqui dentro. Ele vai avaliar e vai compreender onde está o problema. Mas Davi não precisou de ressonância, de exame de sangue, nem de ultrassonografia, nem de nada disso. Ele simplesmente acreditou. E aí aquela música que fala assim, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. É uma música linda. E se a gente parar para pensar, é isso que Deus faz na nossa vida. Ele o tempo todo está nos sondando. Ele está o tempo todo olhando para a gente. Ele está o tempo todo trabalhando em nós, independente do segmento religioso. Que fique claro isso. Independente do segmento religioso que você escolha. Seja ele católico, protestante, espírita. Vocês já ouviram falar na menorá judaica? A menorá judaica é aquele candelabro de 7 pontas. E eu acho interessante, porque assim, a gente vai buscando o significado das coisas, e aí as coisas vão mostrando para a gente como é bonito. Né? As pessoas estão sempre buscando Deus, independente do caminho. O caminho não importa, o que importa é o foco é Ele, é o Pai. E na menorá judaica, ele tem 7 pontas, e o candelabro, ele significa o seguinte. Eu no centro, Deus à minha frente, 1 ponto. Atrás de mim, ele está à minha esquerda, ele está à minha direita, ele está acima de mim, ele está abaixo de mim. E o 7º ponto, ele está dentro do meu coração. Então, o que a gente precisa entender e compreender é que os processos, eles são muitos. São diferentes. São caminhos diferentes. São sentimentos diferentes. Nós somos irmãos e não somos iguais. Nós temos 3, 4, 5 irmãos e cada um pensa de uma forma. Nós não pensamos da mesma forma. Então, nós não podemos padronizar comportamento e chegar a dizer, olha por aqui. É desse jeito. Tem que ser desse jeito? Não, não tem. Não tem que ser desse jeito. Tem que ser do jeito que você conhece. Tem que ser do jeito que você se percebe. Buscar Deus dentro da gente tem que ser do jeito que a gente sente. Então, se a gente não trabalhar isso dentro da gente, não vai para lugar nenhum. Não adianta ler livro, não adianta assistir filme, não adianta nem vir para o centro. Se você não busca Deus dentro de você, você não vai encontrar Ele nunca. Às vezes a pessoa chega assim, eu fui no centro, agora eu estou bem. Não, não é assim que funciona. Porque às vezes você vem no centro espírita, você entra no centro espírita, mas muitas vezes o espiritismo não entrou em você. Então, a gente precisa se transformar, se trabalhar e se melhorar. Aí, mais com relação a Deus, atributos da divindade, questão 10 do Livro dos Espíritos. E aí perguntaram, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Simples assim. Eles são diretos, né? Pau. Falta o sentido. Nós não temos como conhecer Deus na sua intimidade. Ainda não temos compreensão de quem é Deus. A gente sabe que Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é o princípio de tudo, o meio e a continuidade de tudo, não o fim. Porque não tem fim. Somos espíritos eternos, vivendo uma experiência corpórea. Mais uma. Nesse compilado de vidas pretéritas que a gente já viu. Hoje a minha amiga me perguntou, mas como é que vocês acreditam em vida após a morte? Como é isso? Morreu e a gente não vê mais. Aí eu falei para ela,
os seus olhos não veem mais. Os nossos olhos mundanos não veem mais. Mas as pessoas continuam vivas. Os espíritos permanecem durante toda a eternidade. Aí ela me perguntou, será que é por isso que algumas pessoas vêm deficientes e outras não? Aí ela falou assim, porque se Deus ama todo mundo, por que que a pessoa Karina vem todo deformado e outro vem perfeito, sem problema nenhum? Por que que tem gente que nasce desse jeito? Eu vou explicar para ela. Que isso é o reflexo de existências pretéritas. Não conseguiu atingir o objetivo, não conseguiu chegar no ponto necessário. E aí vem daquela forma, muitas vezes a pessoa tentou suicídio várias vezes, desistiu de viver, desacreditou de Deus, não sentiu Deus de verdade. Não permitiu que Deus tocasse o seu coração. Ele até toca, mas não sente. E aí a pessoa desistiu de viver. E aí vem mais uma, vem mais duas, vem mais 3, vem mais 10, vem mais 50, vem mais 100 vezes e não consegue. E aí vem daquele jeito. Eu disse, aquilo ali é a prova do amor de Deus na vida da gente, porque Ele permite que nós voltemos para cá mais uma vez para tentar fazer mais uma história, porque Ele sabe que os nossos erros vão nos melhorar. A gente vai se melhorar. Vai chegar uma hora que a gente vai se melhorar. Tem um exemplo interessante que Jurandir deu uma vez na palestra e que isso me tocou profundamente. Foi quando ele falou de como é que a gente consegue colocar amor na vida de uma pessoa que não conheceu essa palavra. E aí ele chamou a atenção para uma pessoa, normalmente, hoje a gente não vê tanto, mas quando eu era pequena, a gente via muito as pessoas andarem na rua, pessoas que tinham problemas mentais, que tinham distúrbios mentais, e que não tinham tratamento adequado na época, elas ficavam andando pela rua, perambulando, e os meninos na rua, às vezes, empurravam, pirraçavam, às vezes derrubavam no chão. Várias vezes eu vi isso acontecendo com vários aqui em Coité. Vários. E eles pirraçavam, eles empurravam. Hoje a gente não vê mais. Mas tinha muito disso. Então, perceba que essa pessoa que vem com a impossibilidade de se locomover, vem com incapacidade para atentar para suas reais necessidades, porque não consegue pensar como deveria. Vem impossibilitado de se alimentar, porque os defeitos físicos impedem até de levar comida na boca. E aquela pessoa vem numa situação realmente difícil. Aí, o que é que você faz? Quando você vê alguém fazer aquilo, pirraçar, ou beliscar, ou tentar derrubar no chão, você vai e diz, não faz isso não. Não é essa a reação que a gente tem? Quando a gente encontra alguém tentando fazer mal para outro numa situação dessa, a primeira reação da gente é, não faça isso não. Por favor, não age dessa forma. Não é isso que a gente faz. A gente não tenta proteger mesmo sem saber quem é. E nesse momento, quando a gente chega e diz, não faça, o que a gente consegue fazer na vida daquele ser humano ali? A gente consegue depositar uma gotinha de amor sem que ela perceba, porque ela não conheceu essa palavra. Mas o amor foi depositado ali, ó. A gotinha pingou. E o amor chegou até ela. Porque eu consegui chegar e dizer, pare, não é desse jeito. E lá na frente vai acontecer mais uma vez e outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Não faça isso. Não faça isso. Deixe ele em paz ou deixe ela em paz. Não se faz esse tipo de coisa. E cada pessoa que chegar e intervir nesse processo vai depositar uma gotinha de amor. E aquele espírito que nunca conheceu o amor de verdade vai receber gotas de amor diárias todos os dias. E ele vai se melhorar. Porque é dessa forma que a gente ajuda as pessoas. É amando incondicionalmente. Mesmo reconhecendo os defeitos, as imperfeições. Mesmo reconhecendo que essa pessoa precisa muito se melhorar. Mesmo entendendo as limitações. As limitações. Mas a gente... Quando você para e pensa e diz, o que eu faria? E se fosse eu? Eu gostaria que fizessem isso comigo?
E aí eu me coloco no lugar de quem sofre esse tipo de situação. E aí eu entendo. Quando eu falei para vocês a questão do terremoto, foi justamente me colocando no lugar de quem estava ali sentado e chorando. Eu vi uma cena absurda. Uma mãe, o prédio desabou, a mulher estava grávida e ela teve o bebê embaixo dos escombros. Os socorristas pegaram a criança ainda com o cordão umbilical ligado à placenta. Então, assim, não está tudo perdido no todo. A gente precisa lidar com as dificuldades, mas precisa entender que o amor está ali. Também existe amor nesses processos. E o amor está ali. Quando a gente sente a empatia e a gente diz, poxa, e se eu estivesse lá? Então, é o nosso cuidado, é o nosso carinho, é a nossa atenção que transforma. A vida do outro é a nossa. A gente prega muito a caridade no Centro Espírita. Eu acho bonita a questão da caridade. Mas quando você faz caridade para o outro, você está sendo muito mais caridoso consigo mesmo. Porque a gente recebe de volta tudo que a gente dá. E a caridade não é só essa caridade de matar a fome, nem de tirar o frio, nem de dar o cobertor, nem de dar roupa para vestir, nem de dar o enxoval para o bebê que vai nascer. É a caridade imaterial, é aquele amor incondicional que vai junto com a sua ajuda. Não é só ajuda financeira, não é só aquilo que é palpável, mas é aquilo que é bonito de se ver. E eu vou finalizar agora essa noite de hoje. Eu salvei essa mensagem com uma mensagem que Maria Dolores escreveu, que é a Cantiga da Esperança, que diz mais ou menos assim, para a gente finalizar. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, a alma sincera escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem o apoio da luta. Espera que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha, para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa. O mármore e o buril, o próprio solo bruto, espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora. E a espera descansar, quando chega escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for, que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva. Abençoa em caminho. Os açoites das angústias em torvo redemoinho. Onde não passas coração e segue sem parar. Amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova nas asas da esperança, bendirás a amargura da doida prova, agradecendo a terra a bênção de entendê-las, subirás, subirás. Para o ninho da luz, nas instâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Deus espera por cada um de vocês. Que a gente busque e saiba senti-lo bem pertinho, porque Ele está dentro de cada um. É só a gente chamar e Ele vai escutar. Uma noite de paz a todos e que a gente possa retornar aos nossos lares, né? Com paz, tranquilidade e sentindo um pouco mais de Deus no nosso coração. Vamos deixar o coração bater forte e junto com Ele, vamos escutar um pouquinho Deus falar com a gente, porque é disso que a gente precisa, de paz e amor. Noite de paz para todos. A gente vai seguir agora para a parte dos passes e vai fazer a prece final. Von, tu faz a prece final para mim?
em mais uma noite, Senhor, em nossa casa, comungando sempre os vossos ensinamentos. Absorvemos a palestra dessa noite. E quando a nossa irmã falava, eu lembrei que Jesus sempre nos dizia: quando fizeste a mais pequenina coisa ao mais pequenino de meus irmãos, é a mim que fizestes. Então, Senhor, servir ao Cristo é servir ao próximo. Amar ao Cristo é amar ao próximo. Todos nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso irmão. Essa semana tivemos uma mensagem do nosso mentor espiritual, Dias da Cruz, nos chamando a atenção para colocarmos em prática o que já sabemos, o que aprendemos através dos nossos estudos e do nosso cotidiano na casa espírita. Vamos colocar em prática, meu irmão, olhar o nosso próximo, aconselhar o nosso irmão que tiver ao nosso alcance, passar a mensagem do Evangelho, porque a doutrina já nos diz que a maior caridade que fazemos com ela é a sua divulgação. Então não tenhamos vergonha de falar do Evangelho, de falar do Cristo, de falar da doutrina. Agradecemos mais uma vez a presença dos amigos espirituais entre nós, nos assistindo os irmãos que aqui vêm, uns com os pensamentos distantes, outros com os pensamentos presentes. Mas que todos, nessa noite, recebem esses fluidos de bênção que é derramado sobre todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas ofensas, à medida que perdoamos, Senhor, aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em vosso nome, Mestre Jesus, em nome do nosso mentor espiritual, nosso irmão Francisco de Menezes Dias da Cruz, encerramos a doutrinária dessa noite e vamos passar para os trabalhos de paz. Que assim seja.